Agora sim. Agora a gente está te vendo. Deixa eu só ajeitar aqui. O áudio tá bom? Como é que tá o áudio? Perfeito, tá perfeito. Show de bola. Maravilha. Ó, arrumei o fone, hein? Ó, show de bola. Também tô com o meu aqui, ó. Show de Ó, bola. E aí, meu aceita? amigo, geladinho. Essa é boa. Tô só na água aqui, ó. Vamos lá. E aí, Marcos, tudo certo? Tudo em ordem, graças a Deus, tudo certinho. Hoje a gente foi pra brincadeirinha, foi pro torneio. Cheguei em casa por volta de umas 2:30 da tarde, mais ou menos. É, dia Legal. de torneio é dia cansativo, né? Verdade. Aqui também cheguei, era quase 1 hora também. A gente acorda cedo. É aquela função, né, cara? Mas vale a pena, é legal, é gostoso. Vale a pena. É bom, é Mas, bom, é Marcos, bom demais. vou deixar a palavra contigo, te apresenta, fica à Ma- vontade aí para falar o que tu quiser. Maravilha, vamos lá. Bom, pessoal, Bora. primeiramente, boa noite. Obrigado a todos que disponibilizaram um pouquinho do tempo aí para entrar e curtir, assistir esse nosso bate-papo entre eu e o Anderson. Meu nome é Marcos Sanches, sou médico cardiologista, sou aqui do interior de São Paulo, né? Moro e trabalho aqui em Bauru. E, gente, eu comecei a mexer com canário. Canário é paixão de criança, né? Eu sempre fui apaixonado pelo canário da terra desde criança. E eu tive meu primeiro canário, eu devia ter uns 11 anos, mais ou menos uns 11 anos. É óbvio que eu não tinha meu registro, é óbvio que fui eu que fui no mato caçar o canarinho, né? Mas a gente sabe que não é o correto. Mas naquela época eu nem sabia que isso tudo existia, eu desconhecia, né? Para mim era só pegar, pôr na gaiola e deixar em casa para cantar, né? Esse era o meu entendimento da época. Aí eu dei uma parada na época que eu fui para a faculdade por falta de tempo, né? Eu não tinha tempo para cuidar, para tratar, para nada. Fui para a faculdade, aí eu parei. Quando eu terminei a faculdade, regressei para Bauru em 2013, né? Já depois de terminar a especialização, tudo que eu tinha para fazer. Aí eu fui até Bocaina e comprei do Brás 2 canários lá com nota fiscal, tudo certinho. Eu não tinha ainda meu registro CISPAS, mas eu queria ter a coisa de forma legalizada, né? E aí foi onde eu voltei a começar a criar. Aí eu encontrei uns amigos de Bauru, o pessoal, pô, faz o registro. Aí eu fui, fiz. Aí eu adquiri novas aves, estava tudo certinho no registro, até que em 2019 eu falei, gente, eu quero ir ver esse tal de torneio, como é que é, né? Eu tinha uns canários em casa, falei, ah, pô, canta demais aqui, vamos levar para estaca, né? Vamos ver como é que é esse negócio de torneio. Aí liguei pro pessoal da associação lá onde estava sendo feito o torneio. Eu falei, eu não sou associado a nada, não sei o quê, como é que faz? Não, você tem que ser associado. Eu falei, então me associa. Aí eu fui no mesmo dia, fiz a minha associação, fiz a inscrição, fui pro torneio. Bom, resumindo, cheguei lá, meus canários não cantaram. Não cantaram. Fui um dia antes, peguei hotel, dormi, né, era 200 e poucos, 200 quilômetros mais ou menos. Eu falei, vamos um dia antes, né, para não ficar cansativo, tudo. Aí foi assim que foi meu primeiro torneio, né? E aí onde eu comecei a me apaixonar pelos torneios. Eu falei, não, eu preciso arrumar um canário melhor, eu preciso arrumar um canário melhor, eu preciso arrumar um canário que cante. Aí fui atrás, consegui, né? Quem me cedeu meu primeiro bom canário de roda, né? Foi o Claudemir, lá de Piracicaba, tá? Foi meu primeiro bom canário de roda, veio do Claudemir, lá de Piracicaba. Gente finíssima, não sei se ele está online, mas se estiver online, um abraço, tio Cláudio, para você, né? Infelizmente esse canário acabou vindo a falecer há alguns anos, faz um ano e meio mais ou menos, né? E um outro canário que ele me cedeu está comigo até hoje, né? E é um canário que eu uso para galador e puxo na roda. É um canário muito bom mesmo. Depois desses 2 canários, um outro canário que eu tive não tenho, né? Tá comigo ainda, que é excelente. Quem me cedeu foi o Japa. Também não sei se o Japa tá online aí. Se tiver Japa, um abraço para você, tá? Quem me cedeu esse canário foi o Japa.
Então, assim, eu comecei a ir mexendo, né, com os canários, voltado principalmente para torneio, né? É, eu tinha algumas fêmeas em casa, os canários que eram para os torneios ficavam isolados, né? Eram canários que moravam isolados, não ficavam na minha casa. E aí eu acabou assim, eu falo que eu não sou criador, eu sou acumulador. Então, eu sou acumulador. Eu vejo, eu quero, pô, gostei, vou trazer, vou comprar, vou pegar, vou trocar, fazer rolo e vai aumentando. E nisso os Sim. canais vão aumentando, aumentando. Hoje eu devo ter mais, eu dei uma diminuída boa, né? Mas eu devo ter mais ou menos aqui em casa, entre machos, fêmeas, tudo. Hoje eu acho que eu devo estar com uns 45, mais ou menos, né? Exemplares aqui. E, lógico, nem todos vão para a roda, né? E foi assim, eu fui montando e formando o plantel aos poucos, né? E tentando encontrar aonde que eu estava errando, aonde que eu não estava errando na parte de reprodução, na parte de criação, na parte encontrando os defeitos. E até hoje a gente encontra esses defeitos, né? Eu já venho criando desde 2019, mas até hoje a gente ainda encontra esses defeitos na criação para tentar encontrar e ir resolvendo os problemas. Tá contigo a É bem, palavra. é bem isso aí, cara, bem isso aí. A gente está sempre testando coisas novas, né, para otimizar, né? A gente ganhar tempo, para facilitar para o plantel mesmo, né? Então a gente está sempre melhorando, está sempre mudando muita coisa, né? A gente aqui Sim, procura deixar o que dá certo, manter e ir melhorando, né? Questão de manejo, a gente sempre está procurando coisa para ganhar tempo, porque a gente sabe que um plantel aí de que nem tu tem 40 e poucas aves aí, dá trabalho, não é tá. simplesmente, né, só ter, né? Tem que dar condição para que as coisas aconteçam, né? E a gente sabe se não tiver uma atenção ali dedicada, um pedacinho do dia para aquilo ali, a gente não consegue colher resultado. Então é bem assim, né? É Então, Anderson, complicado, né? em 2019, até 2019, né, eu tinha um número menor de aves, era eu mesmo que tratava. Eu que Sim. tratava, eu que cuidava, tudo certinho das aves. Aí em 2019 eu sofri um acidente de moto. Eu, Nossa, so, eu sofri um acidente de moto, eu quebrei os dois ombros e o cotovelo. Aí passei por nossa, 4 cirurgias, fiquei 4 meses parado, eu não podia pegar uma gaiola na mão. Aí eu tive que contratar uma pessoa para vir tratar para mim das aves. E não é nem por questão de se acomodar, é questão do trabalho mesmo, né? Então, assim, a minha carga de trabalho aumentou muito, aí eu passei a não ter mais tempo nesse dia a dia de dar o trato, de ir lá limpar a gaiola, comida tal. Hoje eu tenho, porque lógico, fora os canários eu tenho tem mais aves, né? Eu tenho coleira, tenho trinca-ferro aqui em casa, tem bastante coisa. Então, assim, hoje eu tenho 2 funcionários que cuidam das aves para mim. Então, eu tenho essas 2 pessoas para cuidar, né? E porque realmente eu não tenho mais esse tempo de estar lá, indo lá, claro, fazendo o trato deles, né? claro. E o período de reprodução daí, como é que tu faz aí, Marco? Essas pessoas são responsáveis por essa fase também? Ou Então, tu participa? não, a questão da reprodução eu participo bem em cima, né? O que acontece, por exemplo, assim, logo pela manhã, antes de eu sair para trabalhar, eu vou lá, eu que coloco para galar, tudo certinho. Aí depois eu chego, venho para almoçar, vou lá, ponho para dar gala de novo. Finzinho da tarde eu chego em casa, coloco para gala de novo. Aquelas 3 galinhas do dia sou eu que faço, né? Mas, por exemplo, um dos meus funcionários, quando tem fêmea com filhote, ele fica responsável por estar em cima, estar sempre olhando, está tratando, não está tratando, precisa ajudar com a seringa, não tem que ajudar com a seringa. Então, ele fica em cima nessa parte também, né? Suporte. Durante o Legal, dia. legal. Não, é Né? importante. A gente sabe que não é fácil, né, cara? É bastante. A gente também está com bastante fêmeas, principalmente. A gente está testando bastante coisa ainda. Provavelmente daqui para frente a gente vai começar a diminuir algumas coisas, né? Porque não tem como ficar com tudo. Então, e dá trabalho, cara, dá trabalho. Hoje é eu que
mexo nos dois plantéis, a gente tem dois plantéis em lugares diferentes, então de manhã é Eu, vaza e de tarde, então eu é também, corrida. dois plantéis. Então, é complicado, é bastante bicho para a gente cuidar e a gente que é criterioso, né, e quer fazer as coisas para colher resultado, acaba se tornando mais trabalhoso ainda, né, porque Sim, aqui, por exemplo, está passando por dias bem ruins de temperatura, né, frio, chuva, e cara, e às vezes eu não consigo botar na semana as fêmeas para rua, começa a me agoniar aquilo, sabe? Porque é uma coisa que religiosamente toda semana tem que acontecer isso. E, cara, semana passada foi horrível. A gente teve temperatura de 2 3 graus aqui, não tem nem como botar para rua, né? Então é complicado esse manejo aqui para nós, porque é bastante, não é duas gaiolas que tu tira para rua, são 40 fêmeas que tem que tirar para rua, né? Depois botar banho, trocar jornal, botar de volta, então dá trabalho, né? sim. Então a gente precisa meio que sincronizar todas as coisas para dar certo. Às vezes não dá na semana, né? É, Mas a gente dá um jeito. essa questão do banho de sol ela é bem complicada, né? Para gente que tem bastante aves. O que eu fiz aqui, Anderson, foram duas coisas, né? Eu tenho o espaço onde eu designei para as aves, assim como você tem o teu espaço aí também, né? Só que aí, para aproveitar uma das partes da área externa da minha casa, eu fechei todo de vidro. Ela é toda Ah, fechada em sim. vidro, né? Uhum. Então, os meus canários, eles ficam todos nessa parte onde é fechada de vidro. E aí eu coloquei aquela película que o pessoal usa para carro, né? Que dá uma quebrada no sol, porque também senão os bichos não iam aguentar ficar ali com o calor, né? Então eu coloquei essa película. Então, quer queira ou não, as minhas aves tomam sol todos os dias ali, né? Os canários. E os que ficam dentro do quarto, que tem anexo ali dentro do quartinho, o que eu coloquei? Eu entrei no Mercado Livre mesmo ali e comprei aquelas lâmpadas com iluminação UVA UVB, que substitui a luz solar, né? Ah, Uhum. são lâmpadas caras? São. Eu consigo colocar as aves para fora todo dia? Não. Então eu tenho que pôr o sol lá dentro. Não tem Claro. jeito. Então a gente tem que investir um pouco, né? Então o pessoal lá nos Estados Unidos usa, né? Até o pessoal de lá que me deu a dica dessas lâmpadas. E tu tem usado essas lâmpadas há bastante tempo já, Marco? Como é que é? Ó, Tu sentiu eu já estou em resultado? uso há um ano e meio já dessas lâmpadas. E como é que tu tá sentindo, assim? Tu acha que tá fazendo efeito? Porque eu te pergunto porque é o seguinte, eu também já recebi essa dica, só que, cara, eu achei muito pouca informação sobre esse produto, sobre esse equipamento aí, e fiquei meio assim, sabe? Porque, tipo, tem gente que diz que tem que ficar próximo do passarinho, daí tem gente que diz que tem, pode ser no ambiente, daí não tem informações assim precisas, né, de como manejar com esse equipamento. Né? Daí não sei se É, tu pode passar. ela tem um perímetro de alcance, né? Ela tem um perímetro de Uhum. alcance de aproximadamente 2 metros. Então, o Sim. que que eu fiz? Eu esparramei, eu coloquei 4 lâmpadas, uma em cada ponto do Hum, quarto, né? Porque as gaiolas ficam todas suspensas na parede, então eu coloquei numa distância onde ela consegue alcançar ali. É lógico que tem algumas gaiolas que ela não chega, né? É, a luz, ok, a luz está presente, né? A gente está falando aí de raio UVA e UVB, né? Então, assim, em algumas aves ela não chega realmente. Só que aí, assim, em vez de eu colocar 40 gaiolas para fora, eu coloco 10 bom, sim, sim. para o sol, né? Então é muito mais tranquilo no manejo, ajuda. Mas é de aproximadamente 2 metros o alcance. Já tem um ano e meio que eu tô usando essas lâmpadas, né? Já faz um ano e meio. Essas, essas fêmeas que recebem essa, esse alcance de 2 metros aí são fêmeas que tu não tira para rua. São fêmeas que estão ficando direto no criatório, no Fica caso. direto no quartinho, fica direto no quartinho, né? E a minha pergunta é, reproduziram bem já? Assim, tipo, normal, com problemas? Então, na verdade, nesse período houve uma transição,
né? Qual que foi a transição? Quando eu fiz a instalação das lâmpadas, foi no ano passado, né? Um pouco antes da temporada. Aí eu fiz a construção da parte de fora, da cobertura. Então as fêmeas de canário que estavam lá dentro vieram todas para fora. E agora o que está lá dentro, hoje, são as fêmeas de coleiro, que eu ainda não reproduzi com elas. As fêmeas de coleiro. As de canários eu trouxe para fora, né? Mas assim, em questão de plumagem, em questão de comportamento, tudo isso, sem alteração nenhuma, tudo muito tranquilo com relação às que estão lá dentro, né? E tanto quanto as que estavam lá dentro e vieram para fora também, quando estavam, tudo muito tranquilo. E uma das coisas que eu fazia também, né, é a questão eu utilizo o timer lá na lâmpada, Aham. né? Então, lógico, tem um pouco de iluminação natural que entra, tudo, mas aí eu colocava a lâmpada para ligar num determinado horário, ela desligava um pouco durante o dia, porque ela também tem essa questão de vida útil em horas, né? E aí ela ligava depois, no período da tarde, por mais um período, e eu deixava ela programada para desligar junto com o pôr do sol, né? Para também não quebrar aí o ciclo de sono-vigília dos animais. Legal. Não, é interessante. É até uma coisa que nem eu te falei, eu já recebi essas dicas aí do pessoal, porque, cara, tipo, são os dois plantéis aí dá umas 50, 60 gaiolas que tem que botar pra rua. Aqui em casa tem 15 gaiolas aqui que é fácil de tirar pra rua, só, tipo, é 1 metro aqui, elas estão na rua, entendeu? Mas já no outro Aham. criatório, a maioria das fêmeas são 40 e poucas fêmeas e é uma ginástica para botá-las pra rua, né? Então é uma coisa que realmente a gente está pensando nisso, né? Mas que nem eu te falei, eu tenho um pouco de receio porque, tipo, não tem informação, assim, de alguém que usa. Até a primeira pessoa que está me relatando, né? Como está funcionando, como é e tal. Porque, cara, muito pouca gente usa, até eu acho por causa do custo, né? Imagina, um plantel grande, tem que espalhar aí umas 20 lâmpadas aí dessas aí para É, poder tem, atender todo mundo. eu até realmente, recentemente eu entrei para pegar mais algumas, né? Para já deixar lá de reserva para quando precisar. Eu falei, não, vou esperar para ver se o preço baixa, se muda. Tá em torno de 350 a 370 cada lâmpada. Pois é. Tá? Não, se for ver se realmente funciona, é um investimento, né? Sim, é um Porque o que tu investimento que vale a pena, com né? certeza, então é eficaz mesmo, pô, show de bola. Mas, cara, legal, legal. Aqui, que nem eu te falei, cara, é rua mesmo, é o sol natural e não tem como botar todo dia. Não tem como botar todo dia. Cara, é Sim, uma vez por semana. É uma vez por semana, assim, que nem as fêmeas, as matrizes, é uma vez por semana. Os galadores, os filhotes, que daí são menos, a gente coloca mais pra rua, né? Mas as fêmeas não tem como botar todas pra rua, todo dia, né? Os não é, galadores, é complicado. 2, 3 vezes por semana a gente consegue colocar no filhote. Agora fêmea não tem como. Não tem como. A gente até gostaria, mas é impossível. Aí tem que ter 2, 3 trabalhando todo dia para conseguir dar conta. Mas show de bola, show de bola. E como é que tu faz aí, Marco? Em relação, cara, uma dúvida que o pessoal me pergunta bastante aqui sobre canário, tu disse que tem canários espalhados, né? Na casa de Uhum. amigos e tal. Como é que tu faz com um canário muito quente, cara, que não muda, que não esfria para mudar, cara? O pessoal me pergunta bastante, eu tenho um canário assim também que eu tenho que tirar de casa, porque senão não muda. Como é que tu faz aí, cara? Então, assim, minha opinião, né? O único jeito de você esfriar realmente é você tirar ele da bateria e do meio das fêmeas. Não tem jeito. Você tem que tirar ele do meio da bateria, tirar do meio das fêmeas. É o que eu faço aqui também. Não foge muito do que a maioria acaba fazendo, porque senão o canário não vai, não muda, né? Uma coisa assim que dá para se tentar, né? Mas aí eu tô falando assim, você vai me perguntar, você já fez? Não, nunca fiz. Mas o que eu vejo que é muito comum de acontecer, por exemplo, é quando você troca o tipo de alimentação da ave, às vezes a ave entra numa muda de pena, poderia ser uma tentativa, né, do camarada falar assim, ah, beleza, ele tá para entrar na muda, não entrou. Ele tá na semente, eu jogo ele na estrusada, né, e tenta fazer uma troca um pouco mais brusca,
às vezes pode ser que esse canário entre na muda de pena, né? Agora, se vai dar certo, não sei, né? Eu não sei, Não porque dá. aqui, por exemplo, às vezes que eu fiz a troca de alimentação, né? Tudo bem que já estava próximo da época de muda, mas eu fiz um pouco antes, mas a maioria acabou entrando na muda de forma antecipada. Todas as vezes que eu mudei o tipo de alimentação da ave. Aqui não deu certo, cara. Eu tava com um canário que eu comecei a trocar a ração dele antes dele entrar na muda. E, cara, ele fez a muda toda meio sem vergonha, assim, aquela muda que cai um pouquinho de pena aqui, um pouquinho ali. E fez a muda toda de comendo a ração nova e não esfriou, cara, de jeito nenhum. E eu acabei não tirando esse passarinho de casa, cara, porque ele tava mudando a ração. E ele não tava pegando a ração. E eu fiquei com medo, né, de Aí você tirar de tem que casa. ficar em cima. E aí, imagina, eu tenho a opção de levar para minha mãe, que mora próximo aqui, né? Não tem nenhum passarinho lá, poderia ter levado para ela lá. Só que aí, com essa função de mudar a ração, cara, eu fiquei preocupado. Cara, não vou levar esse passarinho. Então, tipo, eu fiz uma escolha, não foi a escolha melhor, porque ele é um passarinho muito quente. Hoje, inclusive, puxei ele. É um passarinho muito brabo, muito brabo. E ele não tá bem, o passarinho não tá bem. Eu acho que talvez tenha sido um pouco por causa da muda, né? Não ter sido feito direito. Ele tá todo falhado, sabe? É um passarinho que eu pretendia usar ele na reprodução, tomara que dê, não sei se eu vou conseguir, mas, cara, é um passarinho que eu sacrifiquei o ano, né, por ter escolhido deixar ele aqui, porque ele é muito quente, é um passarinho muito quente, ele se pega na roda, é um passarinho que, se ele não se pegar, cara, e parar só para cantar, é fenômeno, é um passarinho de 180 a 200 cantos. Só que ele é muito brabo, ele se pega, né, e apesar dele estar se pegando hoje, ele está passeando demais na gaiola, ele está desinteressado, então é porque ele não está bem, né? Porque ele não está 100%. Então puxei ele hoje, tirei da roda antes e vou deixar ele quieto, não vou puxar mais ele esse ano. Tenho botado uns filhos bons, então vamos apostar na reprodução, daqui um pouco aparece, né, consegue passar mais para outros filhos e aí a gente vai dar uma segurada nele. Mas é um passarinho que, cara, só muda tirando de casa. Isso aí ele já me ensinou, entendeu? Ano que vem, sair daqui, né, agora já tá na ração, tá comendo bem, mas eu vou ter que tirar de casa, porque senão não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Os, É a Ô única Anderson, forma. os canários seus aí que você puxa, algum é isolado ou é tudo da prateleira para roda? Cara, eles ficam dentro da minha casa, né? Os dois canais que eu puxei, eu tô puxando agora, é o Dubai e o Martelo. São dois passarinhos que reproduziram ano passado, né? Os dois têm filhos. Nunca tinham Uhum. visto fêmea, aí sempre de roda, de roda, de roda, e eu esfriei eles ano passado tocando na criação. E aí, assim, cara, não estão bem prontos ainda. O Dubai é um passarinho que está completamente diferente de comportamento do que ele tinha. Acredito que seja um pouco por conta da reprodução ano passado. Um passarinho que está muito desinteressado pelo torneio. Tu não sente aquele fogo, sabe? O passarinho que tinha fogo no tempo todo, cara, e tá assim, ó, gelado. Tá cantando porque tem fibra, né? Mas tu vê que não tá bem o passarinho, né? Então, assim, ficam dentro da minha casa, ouvem os filhotes, né? Estão ouvindo os filhotes, eu tô com 9 aqui em casa, estão ouvindo. As fêmeas ouvem bem pouco, mas ouvem, né? E a gente sabe que passarinho ouve longe, então estão ouvindo, né? E acredito que é um conjunto de coisas aí que está acontecendo para não ter conseguido fazer eles dar certo, né? Talvez Aham. se conseguisse isolar 100%, só que agora está muito em cima. Se eu for isolar ele 100%, é perigo deles esfriar e pum, cair na muda. E aí a temporada já tá aí, então não tem como. Eu tô numa sinuca de bico, não tem o que fazer agora, né? É. Eu tive esse mesmo problema que você, né? Eu tive esse mesmo problema. Eu tenho o Caribe aqui, que é o meu melhor canário de roda, e quando acabou a temporada de 2019, eu coloquei ele na reprodução, né? Pós-temporada. Coloquei ele na Uhum. reprodução. Aí ele chegou a galar umas duas fêmeas minhas aqui. Uma não botou, a outra botou, nasceram os filhotes, mas acabou morrendo os filhotes, né? Acabou morrendo. E já era finzinho da temporada, eu não quis forçar. Aí eu deixei quieto.
E aí, 2020, veio a pandemia, não tivemos torneios, né? Então ele ficou morando no meio das fêmeas. Eu até tentei reproduzir, mas ele tinha engordado, tive problema de infertilidade com ele, não encheu o ovo, 2020. Aí o ano passado eu demorei para isolar, para tirar ele de Uhum. casa, né? Eu acabei tirando ele muito perto da época de se iniciar os torneios, né? E aonde ele estava, eu acho que descia muito canário mateiro na gaiola, porque ele não estava aqui em casa, ele estava na casa lá do meu funcionário e eu acredito que vinha muito canário mateiro na gaiola dele. Então, assim, foi um canário que rendeu muito pouco o ano passado. Esse ano eu ainda não puxei. Eu fiz o isolamento dele aqui em casa mesmo, né? Então eu tirei ele lá do meio das fêmeas, onde ele estava. Já tem mais de mês já que eu tirei. Ele está quieto. Lá, para você ter uma ideia, lá ele estava mudando cantando. Aí eu Uhum. tirei das fêmeas, coloquei aqui, ele não dá um pio o dia inteiro. Então eu trouxe ele para o outro canto da casa, joguei num voadorzão de 2 metros, tá quieto lá. Só que assim, ele tinha engordado muito. O ano passado ele estava muito gordo, né? E Uhum. o ano passado, eu trouxe uma veterinária aqui em casa, né? Ela examinou todo o meu plantel, todas as aves, em principal atenção em cima dessas que estavam um pouco acima do peso, tudo. E ela falou, Marco, troca, sai da semente. Eu falei, mas quando eu tentei usar estrusada, eu não tive sucesso na reprodução. Ela falou, não, é lenda. O que aconteceu fora mudar a ração? Eu falei, na mesma época eu mudei de casa. Ela falou, então pronto, esquece. Volta para estrusada. Aí tanto é que eu voltei para estrusada novamente. Meu, em questão de 2 meses o canário estava fino, de Uhum. novo, né? Então ele tá ali, tá quieto. Vamos ver se vai cantar esse ano. Assim espero que cante, né? A Mas expectativa é grande, né, cara? Porque a gente sabe que é importante bons canários fazerem parte da reprodução, né? A gente precisa disso. Eu estou sempre aqui falando, né, cara? Não adianta ter bons canários só cantando em roda. Tem que ter filhos desses canários para que todo mundo possa, né, desfrutar dessa qualidade, né, que é transmitida, né, para filhos. Eu acho que é fundamental que esse ciclo aconteça, né? sim, Porque senão a reprodução vai acabar ficando em cima de sangues de 20, 30, 50 anos, a gente não tem renovação de sangue nunca, então é importante que isso aconteça, né? Só que a gente fica com o pé atrás. Esses dois passarinhos que eu coloquei na reprodução ano passado, eu sabia do risco, né? Mas eu precisava fazer isso, porque a gente tinha praticamente encerrado já a primeira fase, né? Que era revelar os passarinhos, né? A gente conseguiu revelar, cantaram, um cantou uma média de 130 e poucos, não era uma média muito grande, a gente sabia da capacidade do passarinho e achou que estava quase no limite e resolveu botar na criação. E o outro é o martelo, que é um passarinho que a gente sabe que tem potencial, mas tem essa questão dele se pegar, de ser muito brabo, né? Então eu disse, vamos botar na reprodução, vamos ver o que acontece. Aí esse ano, a primeira puxada foi domingo passado, eu já estava apavorado, né? Será que vão cantar em casa? Estão cantando bem, né? E, cara, eu uhum. puxei na hora, já que eu tirei do carro e larguei na roda, eu vi que eles já não estavam bem, né? E aí, essa semana fiz mexida aqui em casa e tal, e puxei hoje de novo, e, cara, os passarinhos não estão bem. Não sei se não estão bem porque ainda não estão bem pronto. Acredito que estão prontos, porque em casa estão de espigão baixo os dois e cantando de paulado um para o outro. Aqui estão super bem. O problema é na roda, né? O problema é na aglomeração. Então, cara, Os são dois meus aqui passarinhos nenhum bem. baixou o espigão. Aqui não tem nada de Não, espigão baixo ainda. os dois estão prontos. Se eu quisesse começar a reprodução agora, a gente já tem matriz e macho pronto. Né? Então, cara, é um sacrifício fazer isso, né? Mas faz parte, né? Se daqui a pouco não voltar mais a cantar, a gente vai ter que apostar nos filhos, né? Sim, Apostar nos sim. filhos. O Martelo é um passarinho que cruzou com 3 fêmeas diferentes ano passado. Os 3 filhos machos que nasceram, os 3 estão cantando de frente com 6 meses. Então, é um passarinho que
tá mostrando pra gente que tá passando a qualidade que ele tem. Agora vamos ver se isso vai continuar nos filhotes, né? Isso vai permanecer, né? Não é filhote, a gente sabe que aquele fogo todo que eles têm ali, daqui a um pouco se apaga e vira em cinza, né? Então a gente tem que. É, eu falo que todo pardo é louco. Uhum. É que Todo é. é adolescente inconsequente. Né? Então a gente fica meio com o pé atrás. Hoje eu levei um dos pardos aqui que fechou, vai fechar 6 meses da manhã. E, cara, o passarinho é louco, o country não tá nem aí. Botei na roda, hoje é a primeira roda, na roda de pardo, né? Botei ele Aham. na estaca sem fogo, sabe? Dá até uma alegria pra gente. Mas a gente tem que ter um pouquinho de consciência e saber que nem você falou, é um adolescente inconsequente, né? Vamos ver depois que muda pra amarelo o que vira, né? Sim. Então, aqui em Ó, casa, Anderson, o que acontece aqui comigo, assim, eu tive um, né, não é que eu tive um problema, né? Eu tive, vamos chamar de insucesso até o momento, assim, na questão reprodução, né? Mas é aquilo que eu lhe falei. Você vai identificando o problema, você vai sanando o problema, resolvendo o problema. Então, assim, eu comecei realmente a criar, né, pensando em reprodução, essas coisas, foi em 2019. 2019 eu morava numa outra casa, não é essa casa que eu moro hoje. Então eu tinha um espaço. Você imagina esse espaço que você tem atrás de você, só que assim, as duas laterais são abertas, é na área aham, externa da casa, e você faz um telhado só para cobrir ali, com as duas laterais abertas, né? Aí o que, que começou a acontecer? Ventava, chovia. Quando chovia, não chovia em cima da gaiola, mas se viesse uma chuva de vento, umedecia é, tudo, né? E nesse ano eu estava reproduzindo com 9 fêmeas, né? aham, Eu cheguei a tirar uns 40 filhotes mais ou menos. O filhote nascia, dava 4 dias, morria. Nascia, 4 dias, morria. Isso todos os filhotes. Aí eu falei, gente, mas não é aquela coisa, é de uma fêmea ou é da outra fêmea, não. Filhotinho nascia, tudo. dias morria, né? Inclusive, uma das ninhadas que eu perdi lá foi do Rabicozinho com a Estrela, quando o Ah, Rabicozinho teve comigo, né? A Estrela, filha aham, do Sabugo, né? Quando o Rabicozinho teve comigo, a Estrela botou, nasceu, 4 dias, morreu. Na segunda postura, a Estrela morreu com o ovo entalado. Vai vendo, minha alegria, né? A minha alegria. E depois desse dia comigo, o Rabicozinho nunca mais encheu, né? Aí até ele acabou indo lá para o sul. Quando o menino pegou, sabia que não estava enchendo aqui comigo, ele quis levar, ok. Né? Um abraço para o Alexandre também, se ele estiver me assistindo aí. Aí o que, que aconteceu? Eu fui olhar os ninhos, eu falei, não, deve ter alguma coisa no ninho, né? Então eu tirei os ninhos, eu usava aqueles ninhos caixa de madeira. O que aham, estava acontecendo? Quando chovia de vento ali, umedecia o ninho. Encheu de aham, mofo por dentro do ninho, mofo, bolor, sei lá, alguma coisa assim. Na hora que eu desmontei o ninho da fêmea, os ninhos tudo mofado por dentro. Eu falei, mas tá cheio de fungo aqui, isso aqui é o que tá matando os filhotes. Aí desmontei todos os ninhos, higienizei, passei medicação, dei banho de sol por 2 dias, voltei os ninhos. Depois que eu voltei os ninhos, as fêmeas não aprontaram mais. Teve uma fêmea só que aprontou. Aí ela cruzou, eu tirei os filhotes, segurei o machinho para mim. Aí, na época, tinha um rapaz que estava trabalhando ali comigo. Ele, eu queria o canarinho, queria o canarinho, queria o canarinho. Eu falei, leva. Resumindo, eu não tirei nada na temporada, o que eu tirei eu não segurei. Aí, tá ok, beleza. Aí passou coisa de um ano, mais ou menos, 1 ano e meio. Eu peguei o canário de volta desse menino. Ele me passou o canário. Ele queria um coleiro meu. Eu falei, tá, eu te dou o coleiro no canário. Troquei com ele. Um canarinho mutação. Tinha saído um mutaçãozinho canela. Coisa linda.
Coisa linda, cantava fácil, você pendurava a gaiola, descia pardo, sentava o pardo na gaiola, ele não se matava em cima do pardo, mas ele olhava pro pardo e cantava, ele cantava na cara do pardo, do amarelo, do que sentasse na gaiola dele, ele cantava, né? Aí tá, aí chegou a época de reprodução, aí eu mudei de casa, aí eu saí daquela casa que eu tava, vim pra essa que eu moro hoje. Aí já quebrou, eu mudei no meio do período. Eu tava entrando em produção. Aí fêmea não aprontou, não sei o quê. Aí eu cheguei a tirar umas 3 ninhadas, mais ou menos, né? E infelizmente, não sei se a fêmea não tratou ou não, mas essa era com 10 dias. O filhote chegava até maiorzão, da mesma fêmea. As outras não criaram, só essa que criou. Teve aquele um que eu lhe falei que nasceu do Caribe e morreu, e teve o que, dessa outra ninhada que nasceu, umas 3 ninhadas da mesma fêmea, não vingou nenhum. Aí, ok. Aí eu, depois, no outro ano, eu tirei uns 12, 15 filhotes. A maioria eu mandei embora e segurei alguns, né? Inclusive um comigo aqui, que é aquele neto do Novidade que eu te falei, né? E que infelizmente o pai dele veio falecer. O outro eu tenho uma fêmea que está aqui comigo, né? Uma não, 2 fêmeas. Tem 2 fêmeas aqui comigo, tem um bichinho também que é o que o meu menino puxa na roda. E tenho uma fêmea que está com o Fabinho Goulart, que foi para ele, uma filhota nossa aqui que foi para o Fabinho. Tem 2 filhotas minhas que estão no Paraná, mas o cara passou para frente, então também não sei com quem que tá. Então, de resultado, só tem um machinho cantando, só que é o que tá com o meu menino, né? Que é o que segurou. Poderia ter aquele outro que. Ah, o que ficou comigo eu fui pôr pra galar quando chegou a reprodução, o machinho canela, a fêmea matou ele. Então esse machinho eu perdi, que foi o meu primeiro. Foi o meu primeiro. A fêmea matou. Mas, cara, não adianta. Os primeiros anos são os mais complicados, né? A gente sabe porque a gente já tá aí há uns 7, 8 anos. E, cara, não é fácil até acertar o plantel de fêmeas, principalmente, porque macho é fácil, né, cara? Tu vai testar um, testar outro, é fácil porque é um só, né? Agora, um plantel aí de 10 fêmeas, cara, para te acertar um plantel de 10 fêmeas criando, né? Não É fácil. complicado, é complicado, porque, cara, pra te ver, a gente tem entre os dois plantéis, deve ter umas 50 fêmeas. Se me perguntar se todas queriam, eu vou te dizer que não. Cara, não. Tem Não. fêmea que nem se aprontou ainda. Tem fêmea que faz 2 anos que tá com a gente e não se aprontou ainda. Só que daí como é que a gente vai disponibilizar de uma fêmea dessa, cara, que tem uma importância gigantesca em questão de genética para nós, dentro da nossa seleção, sendo que a gente não testou ainda. Pode ser que daqui um pouco esse ano vá se aprontar. Eu tenho 2 fêmeas aqui que estão aqui atrás de mim que não se aprontaram ano passado. Fêmeas que fecharam o ano em janeiro ano passado e não se aprontaram. Então, para o segundo ano agora, então a expectativa é que criem esse ano. Né? Até uma das perguntas que eu ia te fazer era essa, se as fêmeas que nascem aí se aprontam no primeiro ano. Porque aqui, cara, das que eu segurei, a maioria se apronta, né? A maioria se apronta. De 10, 8 se apronta. Mas sempre tem 2 ou 3 que, cara, tem 2 aqui que vão segundo ano. Cara, Eu segurei uma da temporada anterior, né? Na verdade, eu ia segurar as 2 que nasceram, mas infelizmente uma acabou morrendo, né? Das que eu tinha separado para ficar, filhas do Cafetão, né? Um dos canários de roda meu. Aí eu segurei as 2. Aí até, ó, inclusive, eu tinha ligado pro Alex Dinando, né? Aí eu falei, Dinando, cara, tô com uma fêmea pra te dar de presente. Ele falou, mas nasceram quantas, Marcão, desse cruzamento? Eu falei, 2. Ele falou, então não me dá não, porque se acontecer alguma coisa e uma morrer, você vai ficar sem nenhuma. Eu não sei se foi um aviso ou se o Dinando me jogou praga, né? Mas realmente, eu fiquei com as 2 e uma morreu, né? Uma acabou morrendo. E essa fêmea com 10 meses, 11 meses, ela estava pronta já, né? Que foi a que eu segurei para mim. A que foi para o Fabinho, ela já foi para o Fabinho um pouco mais velha, ele não chegou a usar ela lá ainda, né? Mas essa que eu fiquei, sim, que eu segurei, ela aprontou.
As outras fêmeas que eu tenho aqui, jovens, né, são fêmeas que ou vieram de algum colega, ou que nem eu mandei um casal lá pro Pablo no Rio de Janeiro, não queria mandar, e aí o Pablo, não, manda, 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 eu te mando um filhote de volta, e assim, aí ok, mandei para ele, chegou lá, criou, ele mandou. A fêmea com 9 meses aqui estava pronta, né? Que é um casal que saiu daqui de casa, foi para ele. Então, assim, elas costumam aprontar cedo, sim. Porém, sempre tem aquilo, exatamente o que você falou, Anderson. Eu tenho uma fêmea que eu fui criar com ela quando ela estava com 3 anos. Eu tentei, Era, eu tentei, ela não chegava nem levar material pro ninho, ela não levava. Você colocava. Eu gosto muito de usar crina de cavalo, Ah, né? legal. Gosto muito de usar a crina, só que é muito difícil de conseguir. É muito difícil de conseguir. Para esse ano eu vou usar sisal, né? Eu já comprei o Uhum. sisal, tá tudo aqui. Mas ela não levava pro ninho. Uhum. Então ela foi criar com 3 anos de idade, a fêmea. E criada aqui. Aqui não, né? Criada em ambiente doméstico. Essa não é criação minha, né? Mas ela foi aprontar com 3 anos. Eu Então tenho duas que estão com 2 anos aqui. A expectativa é que criem esse ano. Porque daí tu vai segurando, cara. Tu vai segurando. Ah, porque essa aqui tem essa importância, né? Essa aqui tem essa relevância na característica. Cara, tu vai segurando, segurando, segurando. Cara, como eu te falei, de 50 fêmeas aqui, dá pra dizer assim, ó, metade cria bem, né? Metade cria bem, de boa. Só que daí tem aquelas que só põe e não choca, tem aquelas que chocam, mas não tratam. Cara, daí tu vai segurando, porque isso, porque aquilo, quando tu tá com 50, entendeu? Só que aí é aquilo, vai da gente ir fazendo, né, a seleção e botando alguns critérios ali para que, ó, isso aqui não pode mais acontecer. E nesse lance de fêmea que não trata, cara, é uma coisa que eu venho me preocupando cada vez mais, ano após ano, em retirar isso do plantel, né? Porque, cara, é um trabalho, porque daí tu não quer ver o filhote morrer, tu sabe que vai morrer, porque ela não vai tratar. sim. E aí tu acaba submetendo, tem que tratar na mão ali, né? Tem que ajudar, daí tu... Que nem ano passado aqui eu tava com, cara, as fêmeas que tinha disponível, que poderia tirada de um e botar para outra, já estavam criando, tava com 4, 5 filhotes, daí como é que eu vou botar 6 filhotes, 7 filhotes com uma fêmea? Não tem como, vai morrer, alguém vai morrer. Cara, e aí no fim, ano passado eu tava tratando, quando eu fui me dar conta, eu tinha quase 20 filhotes dentro de uma incubadora e eu tratando os 20. E Você já aí, chegou a ter algum problema de colocar o filhote e a fêmea que você colocou, ela recusar matar o filhote, alguma coisa assim? cara, todas as transições que eu faço de ovo, de filhote, nunca tive problema. Nunca tive problema. Eu só tive um problema aqui, cara, de um filhote que eu acho que era porque ele era mutação. E quando ele saiu do ninho, eu botei ele, tipo, já tava grande, já tinha 10, 12 dias. E, cara, quando ele pulou do ninho com 14, 15 dias, a fêmea matou ele em minutos. Minutos. Ele pulou fora do ninho, cara, ela matou em menos de 10 Entendi. minutos. Porque foi só o tempo de eu sair de casa e voltar, e o filhote estava estraçalhado, né? E ele era a única mutação. Então eu acho que ela estranhou, porque ela era normal, né? E os outros filhotes normal, e ele era branco. Então acho que aconteceu isso porque ele era mutação. Mas fora isso, cara, todas as transições aqui são bem tranquilas. As fêmeas aceitam de boa. Eu costumo não abusar muito, né? Não forçar muito, não, tipo, deu 4 filhotes ali, eu vou botar só um, vou botar três, para ficar com 7 filhotes. Então eu dou uma controlada assim. Cara, todas de boa, bem de boa. Assim, eu nunca cheguei a colocar para outra tratar, né? Nunca cheguei a colocar assim para outra tratar. Geralmente o que eu faço é eu tiro e tento tratar, né? Sim. Só que assim, dá uma quebrada, porque você sabe que o filhote, você vai ter que alimentar ele de 3 em 3 horas, pô, principalmente se for Não, novinho, né? Que nem eu tive uma ninhada que eu vi que a fêmea abandonou. Aí eu peguei e coloquei tudo na estufa. Tá, eu saio daqui 7 horas da manhã e vou pro meu consultório. Quem que vai tratar desse filhote na estufa? Entendeu? Aí é teve um dia que complicado. eu falei, eu peguei o filhote, eu falei, não, eu vou levar o filhote
peguei uma caixa, coloquei uma caixa, enchi a caixa de pano para manter ele aquecido, tal, não sei o que, tudo certinho. Separei a papa, né, o pó dela para levar, para fazer lá na hora, tudo certinho. Falei, eu atendo um pouco, vou lá, trato. Atendo, vou lá, trato. Tá. É a primeira. Na segunda que eu cheguei para tratar, o filhote estava morto. Isso porque eu larguei a caixa, pegando sol na caixa, para manter a caixa aquecida, para ele ficar aquecido. Filhote gelado, gelado, morto. Aí eu falei, judiação. Olha só, como é que eu levo uma estufa desse tamanho para dentro do meu consultório é dentro do hospital? Se fosse minha clínica antiga, ok, eu entrava pela lateral, mas eu estou dentro do hospital. Como é que eu chego com uma estufa no hospital? Não dá, Não, não dá. entendo. Esse problema o cara tem que ir eliminando aos poucos do plantel, por mais que sejam fêmeas. Cara, eu tenho uma fêmea aqui que os filhos dela todos nascem top. Só que a fêmea, cara, nasceu o filhote, ela mata. Nasceu, ela mata na hora. Eu tive que botar uma câmera em cima do ninho, cara, para mim conseguir ficar vendo. Eu sabia que ia nascer naquele dia. Eu disse, vou botar essa câmera aqui. Aí do celular eu conseguia ver, né? Quando nascia. E aí eu tava aqui dentro de casa, aqui fazendo outras coisas, e eu disse, nasceu, vou lá tirar. Era o único jeito de eu conseguir salvar a filha dela, porque se nasceu, ela mata. Ela começa a arrancar a ponta dos dedos, a ponta das asas, joga para fora do ninho. É uma fêmea que tem uma fibra absurda, né? Só que, cara, quase todos os filhos dela que nasceu, os poucos que eu consegui salvar, deram passarinhos muito dispostos, muitos cantaram de frente, tem, né, qualidades. Então, é uma fêmea que eu tenho que ir, aos poucos, tenho que ir me desapegando dela e achando um jeito de ficar com alguma filha dela que tenha qualidades igual a ela, que todos nos crie. Porque, cara, é só Sim, trabalho. Só trabalho, só trabalho. Fêmeas assim, cara, só dá trabalho. E o que a gente menos quer é esse trabalho, né? Que é elas que têm que fazer, né, cara? Elas que têm que tratar, elas que têm que cuidar. sim, sim. Então, Eu tenho um colega que ele quando. fala, nasceu, eu ajudo, eu trato. Eu falo, não precisa, é só você colocar as coisas lá que a fêmea trata. Você coloca, deixa a ração à vontade, coloca uma Germinex, coloca uma fruta, põe alguma coisa todos os dias que a fêmea vai tratar, ela tem que tratar. Na natureza é assim, não tem ninguém lá dando na boquinha do filhote para ajudar, né? E até teve um colega aqui que acabou de postar aqui que ele usou Manon e teve muito sucesso. Acabou de mandar uma mensagem aqui na live nossa. Assim, eu, eu já usei Manon quando eu criei Diamante Gold, quando eu era criança, né? Eu sei que o Manon trata, não tem jeito, ele trata mesmo. Tem muita gente que fala que usa Manon, que dá certo, tudo. Eu não uso aqui por falta de espaço, eu não tenho onde pôr, Eu entendeu? também não tô. Assim, cara, eu vou pôr Manon aqui em casa, tá bom, então eu vou ter que acabar com meus coleiros. Vou pôr Manon, eu vou acabar com os trinca. Então, ou eu acabo com um ou com outro para pôr o Manon. Então, eu não coloco por conta disso. Eu sei que dá certo, né? Mas não coloco por causa disso. Ô Anderson, deixa eu só mandar um abraço aqui pro Degelo que entrou e porque os dois estão falando aqui, escrevendo toda hora. Se não mandar um abraço pros dois aqui, os dois não dormem hoje à noite, viu? Chora, os dois choram se não mandar um abraço. Show de bola. Só complementando a respeito da parte da criação, né? Esse última temporada agora, é, aí eu descobri o último problema que eu espero ter sanado, né? De todos que eu já tive na reprodução. Quando eu coloquei o teto de vidro, você imagina o Aham. seguinte: eu fechei de vidro aquilo lá. A hora que bate sol, vira uma estufa, literalmente, né? Aí o que eu fiz? Eu dei uma amenizada, coloquei sombrite e tal, não sei o quê. Só que isso eu acabei pondo depois, até por questão de aclimatar melhor as aves. O que eu percebi que eu tive de dificuldade o ano passado? Morte. Morte no ovo, né? Então a fêmea chocava, tudo bonitinho, o filhote não nascia, morria no ovo, né? O filhote estava Ah, morrendo dentro do ovo. Eu pegava, eu calculava, hoje é dia 21, é para nascer hoje. Passava 4 dias, não nasceu, eu ia lá e quebrava. Tava os filhotes grandes, formado, morto. Eles não estavam conseguindo picar o ovo. Eu acredito que, pela falta de umidade do ambiente, né, esse ovo ficou com a casca mais dura do que o normal, impedindo o filhote de nascer.
E isso aconteceu nas gaiolas mais altas, que ficavam mais próximas da cobertura de vidro, né? Exato. Nas gaiolas mais baixas até chegaram a nascer. Só que eu tive o problema que você acabou de comentar, da fêmea matar o filhote. Então teve uma fêmea que ela comeu todo o bico do filhote, matou o filhote. Ela botou 3 ovos, nasceram 3 filhotes. Depois de 3 dias, um filhote simplesmente desapareceu da gaiola. Eu não achei ele no criatório, não achei em lugar nenhum, não estava no fundo, não estava por baixo do ninho. Simplesmente o filhote sumiu da gaiola do ninho. Ficaram 2. Ela matou. A outra fêmea botou 3 ovos, nasceram 3 filhotes. Um morreu no manusear para fazer a ovoscopia, eu trinquei a casca de um dos ovos. Mas eu deixei lá quietinho, só trinquei e deixei lá. E esse filhote do ovo trincado, ele realmente nasceu menor que os outros. Você via que tinha 2 filhotes grandes, bem, e um filhote menorzinho. Esse menorzinho, com 2, 3 dias, veio a falecer. Os outros 2 filhotes saiu do ninho e ela matou. Ela não matou antes, ela matou quando saiu. Então, assim, são fêmeas muito quentes, né? E era o primeiro ano que eu criava com essa fêmea, né? E aí depois ela acabou não dando mais gala, não aprontou de novo, não criou. Então, eu tive esse problema. O que nasceu foi assassinado, o que não foi assassinado morreu no ovo. Então, o ano passado, realmente, essa última temporada agora, esse ano, realmente eu não tirei nada, nenhum. Nenhum. Esse lance da umidade é muito importante. Eu vou te dar uma dica, tá? Procura no Mercado Livre termohigrômetro. É um equipamentinho pequenininho assim, ó. Cara, isso custa uns R$ 30, eu acho. Tu precisa ter um só. Tu coloca ele no ambiente, ele tem um negocinho assim, tem um termômetrozinho, que ele mede a umidade do ar. Eu Legal. tenho aqui, ele mede a temperatura que está ali dentro e a umidade do ar. Ele te dá essas duas informações aí. Cara, se tiver abaixo de 50, tá ruim. Tu vai ter que achar alguma solução com algum Né? tipo, algum pulverizador, alguma questão assim Eu dentro do já ambiente para comprei. te. Eu comprei um umidificador, né? Eu comprei já tem uns 5, 6 meses. Eu já comprei um da Philco, um grandão enorme lá. Cabe 10 litros d'água dentro dele lá. E você liga, ele passa a noite, o dia, o que for. E aí eu comprei já com a intenção das 2 épocas do ano. Né? Que nem um Uhum. pouco antes da gente começar a live, eu fui lá no criatório e liguei o aquecedor. Porque tá frio Sim. aqui, né? Então, para deixar bem climatizadinho para as aves lá, já liguei o aquecedor. E aí, quando tiver a época de calor, que vai estar na reprodução, eu trabalho só com a parte de umidificador, né? Então, ele vai circular o ar do ambiente e umidificar o ar. Legal. Agora, a dica é termohidrômetro. Termohigrômetro. Higrômetro. Eu vou procurar assim, Porque porque eu achei tu interessante. consegue daí, como tu usa no inverno também, tu consegue controlar para não subir demais. Porque a umidade ela tem que ficar de 70 a 50, é o ideal. Não pode ser só úmido também, né? E aí, Sim, como tu usa no inverno o sistema que faz esquentar, ele consome um pouco a umidade do ar. Então, se tu deixar ligado muito tempo, ao ponto de secar demais o ambiente, isso também não é legal. Eu também uso aqui, só que eu deixo o meu tanquezinho que eu tenho aqui dentro cheio de água. Cheio não, eu deixo com tanto assim de água. Porque daí, em vez de ele consumir a umidade do ar, ele consome a umidade do tanque, da água que está aqui, entendeu? Pode botar uma bacia, alguma coisa com água assim. sim. Então, tu consegue medir, né, com esse equipamento. Então, tu não fica naquele achismo. Eu acho que tá bom, eu acho que tá ruim. Né? Tu consegue ter Aham. precisão. Mas mesmo ligando o aquecedor, ele trabalha com a parte do umidificador também, porque, por exemplo, eu cheguei lá agora para ver como é que estava o nível da água, né? E tá com a metade da água que eu coloquei ontem. Então eu falei, pô, noite de ontem usou esse tanto, para de hoje o que tem tá.
Não, ele consome água lá. é as duas funções juntas, né? É que tem uns que não tem, né? Tem uns que só esquenta, esquenta, esquenta e não umidifica, né? Esse É, equipamento eu não uso, mas se ele faz isso, show. É que daí ele regula, né? Ele regula. Show de bola. Marco, a gente está com 1 minuto. Então eu vou deixar maravilha. contigo aí, porque fecha 1 hora, o Instagram derruba a nossa live e eu não quero que a gente não se despeça do pessoal e Não, encerre a live maravilha. aí. Primeiramente, agradecer a todos os presentes. Te agradecer também, Anderson, pelo convite. Foi muito bacana, foi um papo muito produtivo. Espero que possa também ter sanado algumas dúvidas dos colegas aí, né, com relação à questão das aves, né, da criação de canário. A gente acabou falando muito mais de criação do que torneio, mas quem sabe numa próxima live a gente bate esse papo aí. E, bom, fica aí. Eu solicito a todos aí, quem não estiver me seguindo, que me siga. Quem não estiver seguindo o Anderson, que siga o Anderson lá, Criatório Prodígio, tá? E segue nossos canais, Instagram, YouTube, tudo, né? O Anderson tem um canal muito bacana também, né? Posta muito vídeo. E queria deixar um abraço para todo mundo. E que seja uma temporada Show de bola. excelente para todos nós aí nos torneios. Show de bola. Cara, eu tenho que agradecer.